Você já se sentiu tão doente espiritualmente que até a cura que Deus te oferece lhe parece distante porque se considera indigno? Acredite, é justamente por isso que Jesus está mais perto do que você imagina. Lembrando que os textos base de hoje você pode encontrar na mensagem ou na tela. Vamos refletir? Uma coisa é clara: Jesus não era compreendido pelas autoridades judaicas. O aprendizado exige tempo, paciência, amor e, sobretudo, vontade. O aprendizado exige, além da humildade, a necessidade de acomodar aquilo que conhece com aquilo que pretende aprender. O aprendizado não exige um fechar de olhos. Você pode até desconfiar, porque a fé deve ser consciente. Na época de Jesus, os mestres da lei eram homens instruídos nas leis de Moisés, nos livros proféticos, mas, sobretudo, nos costumes judaicos. E essa paixão pelos costumes judaicos acabou por ser a grande diferença entre Jesus e eles, pois embora Deus tenha dado diversos sinais de sua grandeza, aparentemente, os senhores da lei escolheram apenas determinadas características de Deus para crer. Assim, a bondade, a longanimidade e o perdão eram totalmente ignorados, porque isso não interessava às suas pregações. Um Deus punidor era mais interessante, pois preferiam pregar a dureza da lei, a certeza do pecado e da punição. Assim, para livrar o pecador do inferno, os senhores da lei inventaram uma série de costumes que supostamente aplacaria a ira de Deus e salvaria o homem. Por isso, um Deus bom e que perdoava as pessoas era um absurdo completo para eles. Estavam tão comprometidos com isso que, mesmo tendo a oportunidade de testemunhar os sinais miraculosos de Jesus, conversado com ele e o acompanhado por anos, mesmo assim, preferiam se agarrar àquilo que queriam acreditar. Sabendo disso, Jesus não estava focado com pessoas como essa que se fechavam ao conhecimento, mas aqueles que, embora não interessassem aos doutores da lei, era o verdadeiro foco de Deus, os humildes. E foi assim que Jesus encontrou Mateus, o cobrador de impostos. Mateus era odiado pelos judeus porque, sendo judeu, traía seus compatriotas colaborando com os romanos. Se pudéssemos comparar a traição de Mateus com alguém na atualidade, seria com um traficante de drogas, pois ele vicia seus amigos e vizinhos e depois enriquece explorando suas desgraças. E era assim que a sociedade via Mateus. Ou seja, nenhum judeu que prestasse se aproximaria dele, e os mestres eram os primeiros a se afastar. Como Jesus estava desapegado dos costumes judaicos e focado na missão de salvar o pecador, quando o viu em sua bancada, simplesmente disse: "Venha comigo." Ok, Mateus era um pecador. Jesus sabia disso, os senhores da lei sabiam disso e o próprio Mateus sabia disso. Então, não esperava mais nada dessas pessoas. Contudo, sentia muita falta da presença de Deus em sua vida, por isso mantinha a mente aberta. Ou seja, o que diferenciava Mateus dos senhores da lei era a humildade diante de Deus. Como ele não seguia mais os costumes judaicos, pois era proibido de entrar nas sinagogas, estava sofrendo porque achava que até Deus não gostava dele. Em torno de Jesus havia muitos Mateus, e isso enfurecia ainda mais os senhores da lei, pois eles ensinavam que servir a Deus era evitar os pecadores. E Jesus fazia justamente o contrário, e ainda dizia: "Os sãos não precisam de médicos, eu vim para os doentes." Quando os senhores da lei contestavam isso, Jesus usava Oséias 6, verso 6, que dizia: "Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais." Assim, irmão, se você é um pecador, alegre-se. Jesus morreu para te livrar do pecado e fazer você iniciar uma nova vida. De modo que não importa quão profundo você esteja no pecado, Jesus sempre estará ao seu lado, esperando você abrir a porta para ele entrar. Pois quando fizer isso, ele estará pronto para te estender a mão e dizer: "Vem comigo."